Olá pessoal, sou o professor Arthur Arcanjo e hoje nós vamos dar continuidade ao processo de evolução, de análise da evolução da espécie humana. Nós vimos que o ser humano é uma das espécies de primatas e, portanto, ele tem polegar oponível, uma cintura escapular que permite uma liberdade de movimento dos membros superiores, visão binocular, que é aquela visão em 3D, e um grande cuidado com a prole. Vimos também que o homem é o animal mais próximo evolutivamente do grupo dos chimpanzés. E hoje, pessoal, nós acreditamos que o ancestral desses dois animais deve ter vivido aí aproximadamente 7 milhões de anos no passado. Era um animal chamado de Sahelanthropus chadensis e esse animal então deu origem aos chimpanzés e deu origem à espécie humana, ao Homo sapiens. Nós não vamos nos preocupar na aula de hoje com essa linha evolutiva que levou à formação do chimpanzé. Não, nós vamos nos preocupar com a linha evolutiva que levou à formação da espécie humana, com suas várias características, tentando analisar os principais fenômenos que ocorreram em todo esse período. Após esse ancestral comum de homens e chimpanzés, o primeiro gênero que surgiu foi o gênero de animais chamados de Australopithecus. Deve ter surgido aí cerca de 4 milhões de anos no passado e sobreviveram até mais ou menos 2 milhões de anos atrás. De várias espécies que surgiram, duas chamam mais a nossa atenção: Australopithecus afarensis e Australopithecus habilis. A afarensis porque ela foi carinhosamente apelidada de Lucy, provavelmente aí foi uma das primeiras espécies de Australopithecus que existiu no nosso planeta, e o apelido Lucy é porque na época em que esse fóssil foi descoberto, no acampamento, estava tocando uma música chamada Lucy in the Sky with the Diamonds, então quiseram apelidar esse fóssil com essa letra. Era um animal que tinha um volume craniano, VC, de 400 a 500 centímetros cúbicos. Não é um volume tão considerável assim. Hoje a espécie humana ela tem um volume craniano de aproximadamente 1.350 centímetros cúbicos. E por que eu estou falando nesse volume craniano? Porque, teoricamente, se o volume craniano é maior, ele possibilita um maior desenvolvimento do sistema nervoso. Não é uma regra. Não estou dizendo que quanto maior o volume craniano, obrigatoriamente mais desenvolvido será o sistema nervoso, mas ele possibilita. Se o volume craniano é reduzido, é menor, o sistema nervoso ele não vai se desenvolver tanto assim. Então, esse animal, ele não tinha um volume craniano, tão desenvolvido assim, tão grande assim, e existe ainda uma dúvida sobre a postura desse animal. Será que esse animal era um animal bípede de fato? Será que era um animal que estava realmente apoiado sobre os membros inferiores e não dependia dos membros superiores para se deslocar? Há quem diga que sim, há quem diga que não. A ideia mais prevalente hoje é que esse animal ele poderia se deslocar em alguns momentos sobre as duas patas inferiores, sobre os dois membros inferiores, mas de vez em quando ele ainda precisava utilizar os membros superiores para ajudar nesse deslocamento. A outra espécie é chamada aqui no caso de Australopithecus habilis e dependendo do autor, dependendo do livro, ele vai chamar de Homo habilis. Tem aí essa discussão ainda hoje, mas olha pelo epíteto específico. Se é habilis, é porque esse animal ele já tem uma habilidade. E aqui tem várias características interessantes. Esse animal já tinha um volume craniano maior, de 450 a 600 centímetros cúbicos. Era provavelmente um animal bípede. Era provavelmente, não há certeza, mas acredita-se nisso. E isso então permitia uma postura melhor desse indivíduo, permitia livrar os membros superiores e talvez em decorrência disso, da liberdade dos membros superiores e devido ao maior desenvolvimento do sistema nervoso, esses animais conseguiram formar ferramentas primitivas. Ferramentas de pedra lascada mesmo, quebravam pedra na outra ali, percebia que essa pedra agora estava perfurante, estava cortante e podia utilizar essa pedra na conquista de territórios em disputas com inimigos, na defesa da prole contra possíveis predadores, atacando possíveis presas. Acredita-se até que esse grupo de animais, apesar de não terem sido animais classicamente predadores, eles poderiam em um momento ou outro aproveitar-se de carniça. Carne estragada, carne em putrefação, podia pegar, podia cortar, utilizando essas ferramentas primitivas. Aproximadamente 1,8 milhão de anos,
houve o desenvolvimento de espécies do gênero Homo, sendo que a mais importante de todas foi a chamada Homo erectus, um animal que apresentava um volume craniano de 750 a 900 centímetros cúbicos e que, com toda certeza, era um animal bípede, era um animal que se locomovia apenas apoiado nas suas duas patas inferiores, nos seus dois membros inferiores. E aí tem duas vantagens clássicas disso. A primeira é o campo de visão. Se o animal utiliza os membros superiores para se deslocar, ele fica mais abaixado, ele tem uma dimensão menor em relação à altura. Quando ele fica totalmente ereto, o campo de visão dele aumenta. E a segunda, a partir do momento em que ele não depende dos membros superiores de fato para se locomover pelo ambiente, os membros ficam cada vez mais livres, permitindo uma manipulação cada vez mais precisa de objetos. Então, esses indivíduos aqui, inclusive, conseguiram desenvolver ferramentas mais avançadas. Não era simplesmente ali uma pedrazinha modificada, quebrada, talhada, não. Eram ferramentas muito mais avançadas. Por exemplo, uma pedra associada a um pedaço de madeira, pequeno machado, machados primitivos, algo do tipo. E sabemos ainda que esses animais eram animais que já tinham domínio do fogo. Então, todas essas características fizeram desses animais caçadores eficientes, além de serem coletores eficientes. Grandes vantagens adaptativas. E foi provavelmente a partir de um grupo de Homo erectus que houve a formação do Homo sapiens, a única espécie do gênero Homo sobrevivente até hoje, e houve a formação do Homo neanderthalensis, o homem de Neandertal. Alguns livros dizem apenas que foi o Homo erectus. Alguns livros dizem que foi o Homo erectus ergaster, uma subespécie, e há quem diga ainda que foi a Homo ergaster, uma espécie aí um pouco derivada do Homo erectus, que formou o Homo sapiens e o Homo de Neandertal. Independentemente da situação, o que aconteceu é que ou foi o Homo erectus ou um grupo muito próximo dele que originou essas duas espécies aqui. No caso do homem de Neandertal, foi uma espécie que surgiu na Europa e que praticamente viveu só lá, enquanto que o Homo sapiens foi uma espécie que viveu na África, surgiu na África, melhor falando, e que se espalhou ao redor de todo o planeta. Inclusive, o homem de Neandertal, ele tinha um volume craniano bastante elevado, 1.600 centímetros cúbicos, e foi um animal que deve ter vivido aí entre 400 mil até cerca de 30 mil anos atrás. Enquanto que a espécie humana, ela surgiu aproximadamente cerca de 300 mil anos atrás. E aí aqui, ó, se a gente pegar pelo tempo, pela ordem cronológica, esses indivíduos eles tiveram em algum momento entre 70 e 30 mil anos no passado um momento de convivência. Eles chegaram a ocupar o mesmo território quando o Homo sapiens saiu da África e foi para a Europa. Nesse momento é possível que tenha havido alguma competição, e na competição o homem de Neandertal ele foi eliminado pelo Homo sapiens. Talvez a primeira extinção que a nossa espécie tenha provocado tenha sido a extinção do homem de Neandertal. Agora, por que a nossa espécie ela surgiu 300 mil anos atrás e ela permaneceu ainda hoje, e ela não só permaneceu, como hoje ela é a espécie dominante? Por algumas características exclusivas. Primeira dessas características exclusivas: nós, Homo sapiens, nós seres humanos, temos a capacidade de desenvolver um pensamento abstrato. Nós, seres humanos, temos a capacidade de desenvolver linguagens simbólicas. E nós, seres humanos, somos indivíduos que temos capacidade de promover revoluções. Essas três características permitiram à espécie humana a conquista do ambiente terrestre. A partir do momento em que você tem uma linguagem, a sua forma de comunicação com os outros seres ao seu redor é muito mais eficiente, fundamental na defesa de propriedades, fundamental na conquista de novos ambientes, durante a caça de animais, na defesa de territórios, é fundamental. O pensamento abstrato também é essencial para transmitir informações entre gerações. O indivíduo não precisava ter corrido um risco para conhecê-lo, ele já conhecia aquele risco porque alguém havia comentado com ele. E além disso, houve uma grande diversidade de revoluções.
mais ou menos 10 mil anos atrás, a espécie humana ela começou a perceber que ao invés de ficar se deslocando pelo ambiente, né, ao invés de ter um comportamento nômade, coletando alimento, destruindo o ambiente para pegar mais alimento, era possível também produzir o próprio alimento e muitas vezes produzir mais alimento do que era possível consumir no período, permitindo dessa forma estocar um pouquinho desse alimento. E aí, se eu tinha estoque de alimento para momentos agora de necessidade, eu tinha uma sobrazinha que eu poderia comercializar, eu tinha uma sobra que eu poderia utilizar para momentos difíceis, e aí surgiu a agricultura, surgiu o processo de escrita e depois vieram outras revoluções, como a Revolução Industrial de maneira mais recente. Tá? Então, a espécie humana ela é a espécie dominante por todas essas características que surgiram no processo evolutivo. Pessoal, nosso encontro hoje acaba por aqui. A gente se encontra nas próximas aulas. Tchau, tchau!